Bom dia, a paz do Senhor, que alegria poder fazer este pão da vida, este momento de refeição da Sagrada Palavra junto com você. Tome comigo e a palavra de hoje está em Marcos, no capítulo 7, versículo de 1 ao 8 e seguintes. Vamos lá? A palavra do Senhor diz: Ora, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, se reuniram em volta dele, vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo e voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. E muitos outros costumes que observam por tradição, lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogaram: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele então disse-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, vão me prestam um culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Abandonais os mandamentos de Deus, apegando-vos à tradição dos homens? E diziam-lhes: sabeis bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhe: ouve-me todos e entendei. Nada há no interior do homem que, penetrando nele, o possa contar impuro, mas o que sai do homem, isso o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou numa casa, os seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhe: então, vós tendes inteligência, não entendeis que tudo que vem de fora, entrando do homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e vai para a fossa. Assim, ele declarava puro todos os alimentos. Ele dizia: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, as prostituições, os roubos, os assaltos, os adultérios, as ambições, as desmedidas, as maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez, todas essas coisas, mas sai de dentro do homem e o torna impuro. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra tremenda, né? Na verdade, ele ensinando não só aos seus discípulos, mas a todos nós, né? Ele atualizando hoje essa palavra para nós, para mim, para você. Este povo, ele dizia: honra-me só com os lábios, mas não com o coração. E o Senhor nos convida, na verdade, a honrarmos com toda a alma, com todo o nosso interior. Os fariseus e os escribas, na verdade, começam a interrogá-lo, a questioná-lo, porque os seus discípulos não lavam as mãos para se alimentar. E ele disse: isso é menos, não é o que entra. Isso não vai contaminá-los, mas na verdade, é aquilo que sai do coração do homem. Isso é o que sai do coração do homem. É isso que pode levá-lo aos céus ou ao inferno. Então, na verdade, são as intenções. São as intenções, não é o que ele come, mas é exatamente o seu testemunho, a sua vida, a intensidade de como nós vamos viver.
E ele dizia as intenções malignas, prostituições, os roubos, os assassinos, os adultérios, as maldades, a malícia, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Sim, tudo isso sai do coração do homem e o torna impuro. Então, hoje, pela força e pelo poder de Deus, que nós possamos buscá-lo com toda a força do nosso coração, com toda a força do nosso coração, buscar este Deus tremendo e poderoso. Possamos dizer não às coisas do pecado, tudo aquilo que está lá dentro do nosso interior, e que nós possamos buscar as coisas do alto. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como agora e para todo sempre. Amém.